Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil você acabar se acostumando com o sabor dos alimentos, seja muito azedo ou seja muito amargo, mas é importante você tentar reduzir ao máximo a quantidade de açúcar que você está consumindo durante o dia. Isso porque o açúcar ele é bastante calórico. Para você ter noção, aquele pacotinho, sachêzinho de açúcar que tem 5 gramas, tem mais ou menos 20 calorias. Comparando-se a isso, se você consumir mais ou menos ali 5 ou 6 pacotes daqueles, que daria 25 a 30 gramas, que dá mais ou menos aí 1,5 colher de sopa de açúcar, isso equivale à caloria de um pão ou mais ou menos 100 gramas de arroz. Para você ter noção, uma lata de refrigerante tem mais ou menos 35 gramas de açúcar. Mas por que é importante você tentar tirar o açúcar da sua rotina? É porque o açúcar está ligado a diversas doenças aí cardiovasculares, endocrinológicas e até mesmo o câncer. Um estudo apontou que se você consumir mais ou menos 25 gramas de açúcar por dia, já aumenta essas doenças. E se você consumir também mais do que 350 ml de bebidas açucaradas por semana, no caso seria o refrigerante, já tem esse mesmo risco e efeito. Então tente limitar o açúcar que você está consumindo, dá uma olhada lá no rótulo e procure lá na tabela nutricional, tem um item chamado açúcar adicionado. Se tiver açúcar, tente evitar. Lembrar que você também tem que olhar no rótulo e checar os ingredientes. Eu sei que às vezes isso é meio difícil de você fazer no começo, porque algo não está habituado, mas cria esse hábito de checar os ingredientes lá. Os ingredientes vão estar listados por ordem de maior para menor, ou seja, se tem aí o primeiro item é o que tem mais, o segundo é o que tem um pouco menos e assim vai. Tá? Se tem o alimento que tem o açúcar lá próximo do começo, quer dizer que esse alimento tem muito açúcar. Lembrar que às vezes o açúcar está com outros nomes também, está com maltose, frutose, sacarose, xarope de milho e assim vai. Então vai se acostumando com esses termos, dá uma olhada que você vai encontrar ali, às vezes açúcar não descrito como açúcar. Você vai perceber que aí algumas coisas vão acontecer na sua saúde se você tentar eliminar o açúcar. Eu oriento você a fazer um teste por 7 dias ou 30 dias. Você vai ver que a sua pressão ela vai melhorar e a questão de perda de peso vai se tornar mais fácil. A segunda dica é tente adicionar mais proteínas na sua alimentação. Estudos comparando dietas alimentares deu a dieta igual para dois grupos de pessoas. Um deu uma dieta que tinha mais proteínas na sua alimentação, outro deu uma dieta habitual normal. Foi visto que esse grupo que recebia mais quantidade de proteínas na sua alimentação, eles tinham uma perda de peso mais fácil. Isso ocorria por quê? Porque as proteínas, eles têm um efeito no nosso organismo muito interessante, que eles têm um baixo índice glicêmico. Eu não vou abordar esse assunto agora, mas seria interessante você dar uma olhada nesse vídeo que está aparecendo para vocês. Mas o que seria então? Alimentos que têm alto índice glicêmico, geralmente eles saciam muito pouco, ou seja, você come, daqui 1h30, 2 horas você está com fome de novo. Então essa dificuldade maior se você basear sua alimentação mais ou menos em carboidrato. Você vai se sentir saciado, mas por curto período de tempo. Ah, doutor, como que eu vou fazer isso? Então aí tente procurar adicionar mais proteínas na sua alimentação, ou aí carne, ou frango, ou peixe, ou ovos. Uma das coisas que você pode até fazer o teste, é muito comum as pessoas tomarem como café da manhã ou uma tapioca, ou uma granola, ou um pão, isso tudo são alimentos que tenham alto teor glicêmico, são alimentos mais ricos em carboidrato. Eu vou pedir para você fazer um teste. Em vez de você comer o pãozinho que você está habituado a comer, você vai comer ovos. Quais ovos? Omelete, ovo mexido, ovo cozido. Mas só coma só o ovo, não coma o pão com o ovo. E faz o teste. Um pão equivale a mais ou menos 2 ou 3 ovos. Aí você tem que fazer proporcional, é claro. Então você vai comer num dia um pão e tomar o seu café, de preferência sem açúcar. E você vai ver que daqui umas 2 horas você vai estar com fome de novo. Aí no outro dia você faz o mesmo teste. Em vez de você comer o pão, você vai comer ovos. Então você toma o seu café, de preferência sem o açúcar, porque se você colocar o açúcar vai invalidar o teste, Então você come ovos mexidos ou cozidos.